pessoal! Mais uma aula curando a dependência emocional. Vamos estabelecer um caminho objetivo, seguro, que você possa dar passos para curar a dependência emocional. Afinal de contas, em todo o planeta não há nenhum ser humano que não dependa de outro ser humano. Faz parte da nossa sobrevivência a dependência. Mas existe algum momento da vida onde nós vamos nos tornar mais autônomos, mais maduros para poder cuidar das nossas emoções sem depender de questões externas e muito menos das pessoas. Se você é chegado agora aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo e não se inscreveu, eu te convido, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, porque o sininho vai te avisar sempre quando a gente subir um novo conteúdo aqui no nosso canal. Seja parte dessa comunidade e também deixe o seu joinha, o seu like e seu comentário. Quero saber qual sua dúvida, como esse assunto contribuiu na sua vida pessoal, profissional. Conte seu caso e quem sabe a gente vai poder também, com as suas ideias e os seus casos, a gente pode trazer mais conteúdo do assunto que você pedir pra gente, tá bom? E eu pessoalmente vou estar interagindo com você aqui nos comentários depois. E também compartilhe, mande esse link desse vídeo para mais pessoas, porque assim você ajuda a nossa comunidade a crescer e mais pessoas serem atendidas nessa questão de hoje e outros assuntos mais. Afinal, nós temos uma playlist de vários temas do desenvolvimento humano comportamental. Então, seja muito bem-vindo. Vamos lá falar sobre cura da dependência emocional. Você se sente que muitas vezes tem que ser validado? É uma necessidade que você seja integrado, lembrado, convidado, que as pessoas te contem, te participem. Você sente uma necessidade, como se sua vida dependesse dos seus relacionamentos para que você ficasse bem com você, com a sua vida? Se isso acontece num grau pequeno ou grande, você se enquadra na dependência emocional. Todos nós, quando viemos ao mundo, nós saímos de um conforto, saímos de um lugar onde nós estávamos muito protegidos, muito seguros, até que nós chegamos a este mundo sem ter noção para que viemos, quem seríamos, qual seria o nosso nome, sem a menor consciência do nosso ser. E aí nos foram emprestados os olhos, os ouvidos. As pessoas que nos cuidaram foram emprestadas a nós para que a gente pudesse começar o nosso amor próprio. Foi a partir dessa interação, do que elas falaram, como elas interagiram com a gente, que a gente foi construindo aos poucos uma imagem sobre nós e um entendimento do que nós somos capazes, desenvolvendo nossas habilidades, desenvolvendo os recursos próprios de linguagem, cognição, raciocínio, a parte motora e, claro, com todo esse amparo social que a gente recebe, nós vamos construindo e tendo um desenvolvimento humano. Mas o que acontece quando no decorrer desse desenvolvimento humano nós nos apegamos? Temos situações aonde a nossa estabilidade emocional fica atrelada a pessoas, há uma certa dependência. E quando estamos numa fase mais adulta, vamos falar até mesmo na adolescência, onde nós temos aí que interagir mais socialmente, termos mais posicionamento nas nossas convicções, decisões,
Somos levados por um efeito manada social também, onde temos que provar nossa identidade, quem somos, o que vamos ser quando crescer, passar num vestibular, que profissão você vai escolher. Nesse período, nós também passamos por marcas que vão também colocando em nós reforço da dependência emocional. E sem percebermos, estamos em busca de quem somos de verdade. E hoje, mais do que nunca, com a internet e tanta informação e tanta demanda, tantas coisas que nos chamam a atenção para o lado de fora, nós estamos cada vez mais distantes do lado de dentro. E é do lado de dentro que começa o nosso ser. É no lado de dentro que nós podemos ativar um autoconhecimento e nos libertarmos da dependência emocional. Existem sinais claros, nítidos, quando uma pessoa está dependente emocionalmente. A dependência emocional é uma condição psicológica que faz com que a pessoa ela se sinta segura, se sinta bem com as suas emoções, equilibrada, sempre quando suas relações estão favoráveis, ela está sendo atendida, as pessoas estão fazendo o que ela quer e assim ela se sente realmente segura. Quando o outro se distancia ou toma uma outra decisão ou até discute com ela, tem um outro ponto de vista, essa pessoa briga, pode cometer exageros, agressividade verbal ou até física, no sentido de querer assumir o controle dessa pessoa. Então, a relação ela pode ir de graus em graus, assim, gradativamente ela pode ir piorando. Ou até relações que parece que estão bem, mas elas se acomodaram ali numa fusão de identidade e tá tudo bem, mas não cresceu, não tem frutos, não tem prosperidade, não alcançam coisas melhores ou maiores. A pessoa ali fica muito apegada. E muito se nota quando existe um desprendimento, um afastamento, ou até uma perda mesmo da pessoa, o quanto o indivíduo sofre com isso, o quanto ele fica ansioso, ele não consegue regular suas emoções. Isso tudo são sinais claros, nítidos, que a pessoa tem uma dependência emocional. Eu quero trazer aqui para vocês um caminho para que a gente possa curar isso. Mas antes de mais nada, vai deixando aqui seus comentários, uma dúvida no decorrer do vídeo, você pode deixando que eu vou fazer questão de interagir aqui com você depois. Bom, o mais importante é que a gente parte desse conceito que já temos falado, dessa condição psicológica, que ela é caracterizada por uma excessiva necessidade ou de apoio, ou de aprovação, ou de validação. É como se a pessoa sempre tivesse que ser validada, ser notada, ser apreciada por outra pessoa, para que ela se sinta bem com ela mesma, com a sua vida. Então, é uma necessidade constante de aprovação, uma necessidade de se sacrificar pelo outro, se sente insegura para fazer coisas sozinhas, sempre quer que alguém esteja junto, tem medo de ser abandonada, deixada para trás. Então, a qualquer mínimo sinal de um afastamento ou um silêncio ou uma escolha que o outro faça e não a escolhe naquele momento, um não, um limite dado, essa pessoa se sente insegura, parece que vai ser abandonada e aonde ela quer de novo assumir o controle. Ou até mesmo uma fusão de identidade, não se sabe quem é quem, existe uma falta de
personalidade, existe uma despersonalização quando a identidade ela não fica mais clara, a pessoa ela tem dificuldade de se posicionar, né? E nisso nós já vemos aprendendo nos outros vídeos que nós temos uma pessoa que pode se comportar como uma pessoa que ela é mais dependente e uma pessoa que ela é mais codependente. Geralmente isso é observado, o dependente, ele se mostra mais inseguro, mais incapaz, tem medo de ser abandonado e ele vai cobrar da outra pessoa que ela faça por ele, que ela doe, se entregue mais, ajude, colabore, e ele vai se sentindo cada vez mais dependente dessa pessoa. Então é uma pessoa que tem a capacidade de entregar tudo para o outro, para que o outro cuide. Então é uma pessoa que tem dificuldade de amadurecer, de crescer, assumir responsabilidades, tomar decisões. Uma pessoa pode estar já na casa dos 40, 50, 60 anos e ainda estar nessa condição de dependência emocional, com dificuldade de tomar decisões, tomar as rédeas da sua própria vida, seja na área financeira, na área profissional. A pessoa ela se vê muito dependente de que alguém faça por ela. E quem que é o codependente? O codependente é aquela pessoa que também, para se sentir validado, se sentir de valor, sentir-se valorizado mesmo, com uma boa autoestima, vai depender de ser útil para alguém. Vai depender de sustentar, prover, cuidar, salvar alguém. Então essa pessoa, ela vive sempre numa condição de muito sacrifício, de sempre estar sendo responsável por alguém que é dependente. É claro que essa relação parece que é a fome com a vontade de comer, parece que é útil ou agradável, mas ela dura pouco, porque ela vai variar entre céu e inferno, entre tapas e beijos, como diz aquela música sertaneja. Ela vai ter uma instabilidade. Por quê? Porque o relacionamento ele não vai ser saudável, ele vai ser nocivo, vai ser prejudicial até mesmo para a saúde mental de ambas as pessoas. Então, quando você percebe que você está tendo sinais de dependência emocional, ou seja, você necessita excessivamente do outro para estar bem, seja por qualquer rastro de conduta, isso pode ser considerado já uma dependência emocional e é importante você se curar disso. Por quê? Porque a dependência emocional, ela afeta e abala a autoestima, faz com que a pessoa não se conheça, ela vai estar sempre vivendo a vida que não é dela, vai estar sempre buscando, através das relações, se abastecer. Mas essa pessoa, se ela perde um parente, um ente querido, se ela perde um emprego, se ela perde uma amizade, ela desmorona, ela sofre muito e ela não sabe lidar com essas frustrações. Ela acaba vivendo numa expectativa, numa ilusão de que todos devem amá-la e uma obrigação. Então ela cobra isso, o dependente ele cobra esse amor, o codependente ele cobra a gratidão do outro porque ele faz tanto pelo outro e quer validação. Então acaba sendo um amor que parece um amor, a dependência, mas não é amor. Por quê? Porque se ama muito mais o outro do que a si mesmo. Se espera muito mais do outro do que de si próprio. Então, existe uma transferência de responsabilidade. A pessoa, ela se sente responsável pelo outro e da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Ela sente que o outro é responsável por ela. E aí vira o quê? Uma prisão. Já não é mais uma relação, é uma prisão. Existe uma cárcere das emoções.
E aí a pessoa pode se sentir angustiada, pode se sentir ansiosa, na expectativa de como o outro vai reagir, com medo de ameaças, sempre dependendo do outro para estar bem emocionalmente. E isso, gente, é uma cárcere mesmo. Então vamos sair disso. Eu quero deixar hoje um filme que vai muito de encontro ao que estamos falando aí para os casais, para quem realmente percebe que está com muito ciúme, controla muito a vida do outro, o outro não está tão feliz, está meio que obedecendo ao outro, fazendo o que o outro quer, mas sente que perdeu sua identidade na relação, tem dificuldade de se posicionar, de dizer não, de botar limites, se sente abusado, manipulado, sobrecarregado na relação, mesmo na relação amorosa. Eu quero sugerir um filme que vai ficar muito claro a questão da dependência emocional. Esse filme, ele se chama 500 Dias com Ela. É isso mesmo. Esse filme é um filme de um homem que está profundamente apaixonado pela Summer Finn, que é uma mulher, ele acredita que ela é a mulher perfeita e que ele é o amor perfeito para ela. Ele cria essa expectativa toda, mas a realidade não é essa. Até que o filme vai mostrando essas duas telas de expectativa e de realidade. É um filme muito bacana, onde a gente pode perceber o clássico da dependência emocional mascarada como um amor romântico, um amor que a gente vê nos filmes. E é claro, desde crianças, pelos contos dos filmes, das histórias, é como se o amor salvasse o ser humano. É como se o ser humano ele só fosse estar bem se ele encontrasse aquele par perfeito, aquela pessoa que fizesse tudo por ela, que a salvasse do castelo, enfim. Então, nós temos essas ilusões que já nos foram trazidas desde crianças e vamos acreditando que sim, o outro é responsável pela minha felicidade e que nós somos responsáveis também, vice-versa, pela felicidade dos outros. E não é bem assim, gente, é uma linha muito tênue. E qual é o caminho? Então fica a dica aí, 500 Dias com Ela, tá bom? Esse filme é um clássico, tá? Quero que vocês assistam e depois me contem aqui. Bom, o que vai ser importante para que você possa desenvolver esse caminho, essa cura? Primeira coisa, eu quero te levar para um paradoxo curioso na nossa vida. Partindo do princípio do que eu já expliquei desse desenvolvimento, nós temos aí uma situação que talvez é difícil a gente parar para pensar nela, né? É uma situação que diz assim: nós passamos meses dentro de alguém, literalmente. Literalmente, nós passamos dentro de outra pessoa, meses. E possivelmente, nós não nos lembramos de como foi todo esse tempo ali. Mas é bem provável que nós estávamos seguros, estávamos confortáveis, estávamos sendo nutridos, abastecidos, não tínhamos que sobreviver por nada ali, tudo estava muito confortável. Mas chega um momento dado que nós somos arrancados literalmente dali, ou como dizem alguns, chegou a nossa hora e aí nós nascemos. E aí, luz acesa, frio, vozes, os ouvidos começam a ouvir barulho, ali começa uma estranheza, uma insegurança, aquela sala fria e todo aquele movimento de ter que sobreviver, respirar um ar que até então era estranho para nós
e a gente realmente tem que, é uma obrigação que nós temos que ficar 100% dependentes dos cuidados de outras pessoas que são os nossos cuidadores, os nossos pais, na maioria, que vão nos emprestar tudo deles para nós, até que a gente vá aprender a ser a gente. E quando a gente está nesse percurso, nós estamos 100% vulneráveis. Nós não temos capacidades, competência, inteligência, nenhuma habilidade. Nós vamos aprendendo com eles. E eles nos emprestam tudo, o tempo, nos doam, nos servem, nos dizem, nos ensinam e vão interagindo com a gente. E ali, através dessa troca, dessa relação de muito afago, de muito amor, nós começamos a dependência emocional, aonde nossas emoções, o choro, a fome, a insegurança, o caiu, machucou, chorou, essa interação com o outro começa a nos mostrar como que nós somos abastecidos quando o outro vem e, de certo modo, completa, nutre aquele vazio, aquele sentimento que a gente naturalmente sente. É natural a gente sentir todas as emoções, elas são saudáveis, mas como lidaram com a gente, ali produz algumas sequelas nesse desenvolvimento. E essas sequelas vão deixando marcas em nós. Então, geralmente a pessoa que quando adulta ela percebe que ela tem uma dependência emocional, é porque ela passou por algumas sequelas de abandono, de rejeição, de manipulações, de ameaças, de mentiras, de engano, de traição, de vergonha, vexame, ridículo, situações de medo, de pavor, de solidão, de se sentir esquecido, não lembrado, não considerado, ameaçado, enfim. Então essas sequelas vão marcando. Por isso que é muito importante a gente buscar um caminho de cura. É muito importante o autoconhecimento, porque cada indivíduo, você que me assiste agora, você tem uma história única, não somente a sua marca digital, mas a sua história, o seu livro da vida, ele é único, não existe uma história igual, semelhante pode existir. Seus irmãos que foram criados com você, aonde você nasceu, o lugar onde você cresceu, pessoas podem ter semelhanças com você, mas igual, ninguém tem uma história como a sua. Ela é única, por isso que ela merece um autoconhecimento. E veja bem, demora um tempo para que a gente vai construindo essa autonomia. Demora um tempo até que a gente começa a saber quem somos. Até que a gente sabe o nosso nome, que o pai é o pai, que a mãe é a mãe. Começamos a distinguir quando crianças. E aí depois um amiguinho, quem é meu amiguinho, quem são os meus parentes, o vovô, a vovó. Começamos a entender essa hierarquia, essa árvore genealógica, a quem pertencemos. Isso tudo vai construindo um senso de identidade. Além das características, do que vamos recebendo de recompensas, de validações, e tudo isso é muito bom, não é mesmo? Porque todo ser humano quer ser amado. Nós temos uma necessidade de amor. Todo ser humano busca amor. Só que quando o amor vira o apego, isso é doentio. Aí é onde nós temos um adoecimento das nossas emoções. E é nisso que eu quero deixar aqui para vocês, essa reflexão. É como se o amor ele fosse o ar. Está tudo bem eu respirar, eu sei que ele existe e eu não me desespero porque ele está aqui. Eu não controlo, eu não prendo para mim, ele está aqui, ele circula.
Agora, quando eu pego esse amor e eu coloco num saquinho, eu fico, não, ele é só meu, é só meu, é só meu. Imagina se eu dependesse dessa máscara de oxigênio, né? E se eu perco esse oxigênio, eu morro. É basicamente isso, o apego. Então, como é importante nós passarmos por esse processo de cura. E esse processo de cura é exatamente a solitude. Você já experimentou ficar na sua solitude? Suportar a sua solitude? Estar com você como jamais ninguém esteve? Como é você quando você está sozinho? Você se agride, você rói unhas, você come muito, você bebe, você fuma. Como é você quando está sozinho? Você consegue ficar na sua companhia? Ou tem muitas coisas aí dentro fazendo barulho que você não consegue se concentrar? Que você tem dificuldade, você tem que ficar ali nas telas. Como seria? É importante nós sermos percebidos, nós queremos ser lembrados, nós queremos ser notados, valorizados, nós queremos ser incluídos naquele grupo, mesmo que a gente reclame que aquele grupo tá barulhento, que é muita mensagem, mas a gente não gostaria de sair de lá. Mesmo que a gente tenta se convencer que a gente não liga para essas coisas, a gente quer sim ser percebido, ser notado, ser lembrado, para que a gente exista. Para que a gente se lembre de quem eu sou, não é mesmo? O outro vai verbalizar, o outro vai me dar um feedback de quem eu sou. E nós vamos ficando dependentes disso. E quando isso falta, opa, alguma coisa se desencaixa aqui, um vazio parece que faz um barulho aqui dentro, eu sinto a necessidade, eu cobro do outro. E aí é onde são esses sinais. Então, você já provou estar com você? Sabe? Sem fone, sem foninho, sem celular, sem as telas, sem a TV. E se você tentar? Às vezes você pode até dormir, não é mesmo? De tamanha a fuga que nós temos de nós mesmos. Porque a gente vive fugindo da gente. Não é fácil estar perto de nós, se ouvir nossos desejos, ouvir os nossos pensamentos, avaliar nossas condutas, avaliar nossos planos, aprová-los ou reprová-los, estar no silêncio da nossa alma ou no barulho da nossa alma, olhar a gente do lado avesso. Quem é você do lado avesso? Analisar minuciosamente como você tem lidado, sua conduta, sem considerar o que os outros dizem para você, mas você mesmo parar para se analisar. Entrar em contato com essa densidade da nossa sombra, dessas partes feias, dessas partes sombrias que nós temos, aonde às vezes destila algo de ruim, comportamentos ruins, hábitos destrutivos que nos fazem mal. Como é importante fazermos esse movimento, como é importante consultar nossas lembranças, reviver nossas memórias, revisar as escolhas que fizemos na vida. Como é importante a gente dar conta de nós. Olhar de perto as nossas dores, as frustrações. Não é o que comentam, mas é o que você sabe, só você sabe de você, mais ninguém. Realinhar suas atitudes. Para isso, o caminho é o silêncio. Você buscar praticar o silêncio no dia, uma meditação, um estar mais quieto na sua solitude, fazer um diário sobre as suas
impressões sobre o seu dia, falar com você, deixar que isso venha à tona, tomar consciência de quem é você. E nesse descobrimento, ir buscando camada por camada, ir se avaliando, se valorizando, se criticando também, se confrontando. E esse é um processo de amadurecimento que depende única e exclusivamente de nós. E saber que você pode sim se conhecer. E isso vai ser um processo. E eu acredito que é um processo que ele é contínuo, ele não acaba. Mas é possível você produzir esses eventos ao longo do seu dia, tá? Então, essa eu diria que é a mais alta conquista que nós podemos fazer. Esse autodescobrimento. Quem somos de fato? Para que viemos? Obter essas respostas. Porque eu não sei se você sabe, mas no mundo você pode buscar por todos os lugares, percorrer o mundo todo, mas você não vai achar ninguém, não existe ninguém mais conhecedor de você que você mesmo. Você pode encontrar as mais puras, limpas, honestas respostas sobre você. Basta você se permitir viver esse processo. É um processo que às vezes é doloroso, porque é importante você ir curando e não lambendo a ferida, mas permitir que ela se cicatrize sozinha, que ela também possa ser vista, ser mexida. Às vezes é importante limpá-la. E tudo isso é algo que vai depender da sua atitude. Então, eu quero deixar aqui alguns passos importantes para que você comece a aplicar, tá? Comece, então, a estabelecer metas pessoais suas da semana, do dia, do mês, do semestre, do ano. Comece a ter momentos de autocuidado. Comece a conversar com você com afirmações mais positivas, de validação, de amor. Se você estiver com muitos pensamentos negativos sobre você ou sobre o outro, porque isso pode ser uma projeção, quando nós falamos muito do outro, é porque estamos muito descontentes com nós mesmos também. O conflito com as pessoas passa muito por um conflito aqui dentro. Então, busque ajuda, apoio profissional. Faça um processo de mentoria. Aqui na VS nós damos uma mentoria maravilhosa de autoconhecimento, que várias pessoas já passaram por esse processo. Nós temos inúmeros depoimentos e provas sociais de pessoas que conseguiram melhorar muito o seu autoconhecimento e de tabela melhoraram os seus relacionamentos, se curaram da dependência emocional, se estabilizaram nas suas emoções, conseguiram atingir suas metas, não se sabotaram mais. Então é todo um processo para dentro. Que tal praticar exercício, atividade física? É algo que você pode fazer na sua solitude também. Uma meditação, esse mindfulness, buscar essa concentração, essa atenção plena no agora. Reflexões diárias, como eu já comentei, fazer um diário. Estabelecer limites para você mesmo, por amor próprio, se colocar limites no seu consumo de bebida, de comida, de trabalho, de tudo. Estabelecer limites para que você não extrapole, não ultrapasse, não seja excessivo no seu sacrifício ou em fazer coisas que todo excesso traz um veneno para você e te prejudica. E que você possa dedicar
A leitura também, ler livro ajuda bastante. Que você traga também buscar também um feedback, que as pessoas possam dizer para você como você está evoluindo nessa sua escala de evolução. E estar sempre buscando entender a sua história. Existem causas. Também, às vezes, as pessoas podem ter distúrbios neuroquímicos, porque tem também problemas na saúde mental. Um distúrbio hereditário, se na família tem esses desequilíbrios emocionais, de humor, talvez tratar isso também com uma ajuda psiquiátrica, psicológica, tá? Se você passou por muitos traumas abusivos, também é importante trabalhar isso. Então, é buscar apoio profissional também, mas é um caminho onde só a sua intencionalidade é a que vai ser determinante para estabelecer sua cura. Comece hoje a fazer isso. Comece hoje a buscar esse encontro. Quando a gente aprende a viver essa solitude, a encontrar quem somos, nos apreciar, sem considerar os outros, mas de fato o que nós pensamos, o que nós sentimos, como nós estamos percebendo a nós mesmos, e tudo isso começa a se alinhar com as nossas atitudes, essa com certeza é a melhor e maior conquista. É o momento mais sublime da vida, é esse, quando a gente consegue ser honesto com a gente mesmo. Então procure por isso. Durante todo o resto das outras coisas, tudo isso nós estamos distraídos, estamos desfocados de nós. Mas busque intencionalmente ter momentos de solitude, fazendo essas atividades que eu propus para você. E depois me conte como que foram esses resultados, tá bom? É isso, pessoal. Nos vemos num próximo episódio, numa próxima aula, com mais práticas, atuações, mudanças positivas para que você cresça. Porque o meu compromisso com você aqui é que você se cure, transforme sua vida e dê frutos, que você cresça em tudo que você fizer, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.